Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso primeiro episódio do InovaCast, o podcast educacional da Faculdade de Tecnologia Senac de Cascavel. Hoje estamos gravando diretamente da Estação de Inovação Hub One, um espaço disponibilizado pela Fundetec, nossa parceira na promoção da educação, tecnologia e inovação aqui na região. Agradecemos à Fundetec e ao Hub One por apoiarem esse projeto e por contribuírem para aproximar estudantes e empresas de tecnologia, fornecendo um amparo para o ecossistema local. Bora mergulhar no mundo tech? Eu sou o Érico e o InovaCast está começando. Nós começamos na Faculdade Senac com um projeto de extensão chamado DevStank, que aproxima jovens, profissionais e estudantes das empresas de tecnologia da região. O foco desse projeto é promover a formação prática, a inovação, o desenvolvimento profissional por meio de encontros técnicos, oficinas, mentorias, grupos de desenvolvimento e uma feira de oportunidades, culminando com um evento anual na nossa semana acadêmica que ocorre no final de setembro e início de outubro. O projeto incentiva competências técnicas e socioemocionais, fomenta iniciativas de impacto social, construindo parcerias e ampliando oportunidades para os participantes. Para falar desse projeto, o papo hoje é com a Suzana, gerente executivo da Faculdade Senac de Cascavel. Também recebemos aqui o Carlos Bartolassi, né? Falei certo? Sim. Bartolassi, Lucas Mota e Sérgio Escobar, que estão aqui representando a empresa Aliari, que é a maior plataforma de tecnologia para o agronegócio do Brasil. É isso mesmo? Isso aí, perfeito. Muito bem. Então agora eu deixo com vocês, primeiro as damas, né, Suzana, para dar as boas-vindas aí aos nossos ouvintes e convidados. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Quero dar um oi especial também para quem está dedicando tua atenção aí para escutar um pouco desse nosso bate-papo. É uma alegria estar aqui representando a Faculdade Senac, que nos orgulha muito aí já na formação de turmas e profissionais da área de tecnologia. Olá, eu sou o Sérgio Escobar, eu sou Tech Lead de sustentação na Aliari e sejam bem-vindos aí ao InovaCast. Espero que vocês gostem desse papo que vai ser bem legal e interessante, vai acrescentar bastante. Boa tarde, pessoal. Sou o Carlos Bartolassi, atualmente sou coordenador de um time de desenvolvimento na Aliari, então venho aí para representar um pouco da Aliari, essa Big Tech do agro aí que vem para transformar o agro e trazer um pouquinho do dia a dia de vocês, do nosso dia a dia para vocês, trazer um pouquinho como que é esse mundo aí de uma empresa, de uma Big Tech aí. Certo. Eu vou perguntar aqui para a Suzana primeiro, como que foi a instituição de uma faculdade, né, o Senac, trazer uma faculdade para Cascavel? A gente já sabe que tem em outras cidades aqui do Paraná, mas como é que foi essa ideia, como é que surgiu essa ideia de implementar uma faculdade, né, com o Senac aqui em Cascavel? A expectativa era grande em ser faculdade, em ter uma faculdade. O Senac é uma instituição que faz educação profissional há 80 anos no Brasil. Né? Nós atendemos aí as demandas de formação do comércio, serviços, turismo e inclusive empresas da área de tecnologia, e estava tendo uma crescente demanda para nossa direção, presidência, alta gestão, uma época que estava saindo nas manchetes. O Paraná tem 10 mil vagas para contratar profissionais de tecnologia. E com tudo isso, teve um movimento da direção do Senac em estar em contato com o MEC, inscrevendo, fazendo todo o processo aí de credenciamento, de autorização e de aprovação. Então, usamos todo esse know-how de educação profissional de 80 anos de uma instituição e agora já há mais de 5, 7 anos no Paraná temos várias faculdades do Senac formando profissionais também a nível superior. Muito bem. Eu vou perguntar aqui para o Carlos agora. Carlos, a gente falou do Senac, como que instituiu a faculdade aqui. A gente sabe que a Aliari, ela é uma empresa muito de tecnologia emergente, né? E aí utiliza IA, automação, análise de dados. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a rotina dentro da Aliari. Perfeito, Érico.
Hoje a Aliari, assim, né, ela se tornou uma Big Tech, né? A Aliari, ela é uma empresa que é constituída de outras 3 parcerias de empresas que se tornaram uma Big Tech do agro, né? Então, a Aliari hoje ela atende, né, o mundo agrícola, sim, mas o mundo agrícola ele tem um desafio muito grande, ele é separado em algumas etapas, né? Então, existem cooperativas, existem revendas e existem máquinas, né? Então, a Aliari ela tenta englobar todo esse ecossistema, né? E um dos nossos principais propósitos assim da Aliari é facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo. Essa a gente usa muito no dia a dia, né? Então, assim, hoje a gente usa tecnologia, já está colocando IA dentro do nosso dia a dia, colocamos a IA na ponta para os usuários usarem, né? Então, até nos nossos atendimentos. Então, a gente usa muito IA dentro do dia a dia. Trabalhamos aí com uma quantidade grande de tecnologias, né? Existem várias linguagens ali dentro desse contexto, assim. E buscamos muito. O que a gente mais busca hoje dentro do mundo é pessoas para nos ajudarem a trabalhar e realmente, né? Igual você trouxe ali 10 mil vagas para tecnologia, a gente tem muita vaga aberta, é difícil a gente encontrar profissionais, né? É difícil formar esses profissionais, então tendo o Senac para formar esses novos talentos, né? É uma oportunidade legal, mas o objetivo principal daí da Aliari é facilitar o trabalho de quem alimenta o mundo, integrando vários sistemas, porque ela é composta de uma empresa que tem vários sistemas, né? Então ela atende desde a ponta do produtor rural até a cooperativa. Então nosso trabalho aí é fazer a integração grande desses nossos sistemas, usando N tecnologias envolvidas aí, né? Dividindo em times, pessoas, em processos. Então cada um tem um pouco uma rotina ali dentro desse dia a dia que faz o processo acontecer. Então tem desenvolvedores, tem analistas de teste, tem analistas de produto. Então cada um fazendo um papel, se comunicando, que é o principal, a gente consegue fazer a construção de um software aí. Certo. E quando veio para Cascavel, né, não se chamava Aliari, se chamava Siagre. Isso. Eu até fui na inauguração do escritório da Siagre aqui em Cascavel e depois fez uma fusão com a Data Cooper, né? Isso, perfeito. Qual foi o sentido dessa fusão, Carlos? Assim, ela é composta de 3 empresas, né, que se uniram, que é a Solution, que é do Rio Grande do Sul, né, a Siagre, que era de Goiânia, e tem uma outra unidade aqui em Cascavel, e a Data Cooper, né? A fusão delas foi assim, né? Cada um tinha um pouco o seu nicho de mercado, né? Então a Data Cooper ela atendia cooperativas, a Siagre atendia as revendas e a Solution atende máquinas, né? Então por que não unirmos dentro do mesmo propósito de quem alimenta o mundo, né? E conseguir conectar os nossos clientes e principalmente integrar os nossos sistemas, né? Então a gente a empresa, elas se reuniram, né? E a partir também teve investimentos externos, então para a gente fazer um ecossistema e conseguir se tornar a principal empresa Big Tech do agro. Então ela é composta de várias empresas, né? Que hoje elas existem as marcas ali dentro, mas a gente fortalece muito essa marca Aliari, a gente fortalece muito essa união, né? E o Aliari vem de aliados mesmo. Então no dia a dia nós nos chamamos de aliados, né? Então, o pessoal internamente chama de aliados, a gente usa aliados porque é a união de 3 empresas que se uniram e ficaram aliadas mesmo. E Suzana, agora me diga uma coisa, a gente está aqui com a Faculdade Senac, está com a Aliari, que é essa potência que o Carlos acabou de falar aqui. Como é que essa parceria fortalece a aprendizagem e amplia as oportunidades para os nossos alunos? Olha, a Aliari, eu tenho assim história e caso assim bem marcante, porque quando a gente inaugurou a faculdade, que a gente começou a divulgar e fez camiseta para o pessoal, agora o Senac Cascavel é faculdade, e começou a divulgar nas redes sociais e outdoor, a gente ainda estava fazendo matrícula de alunos vestibular. A Aliari entra em contato, foi a primeira empresa aqui que entrou em contato. Olha, eu posso conversar com os seus alunos? Tem como a gente fazer ali um bate-papo, um networking com os alunos, oferecer estágio? E eu falei, uau, realmente era uma necessidade do mercado. Aí a gente começou a perceber que depois da Aliari foram chegando outras empresas também. E eu vejo que essa relação com as empresas, ela tem tudo a ver com aquela tríplice hélice que a gente fecha a gestão do conhecimento, principalmente no ensino superior, que é aquela parte do mundo corporativo, tem as empresas, tem a parte da instituição, da IES, né, da instituição de ensino superior ali da faculdade, e o governo. E quando a gente consegue fazer essa hélice desses 3 poderes, dessas 3 instituições girarem, a gente consegue fazer o ciclo
ciclo completo e de sucesso do conhecimento. Então, assim, hoje a gente está aqui num espaço porque a gente tem esse investimento do governo, a gente faz parte do Pacto pela Inovação, estamos aí junto, né, com o Fundetec, aqui no Hub One, e então isso mostra ali a parte de governo. Estamos aqui com uma instituição de ensino superior, que é a Faculdade Senac, e junto com uma empresa tão potente da área de tecnologia aqui do oeste do Paraná e, né, do Brasil todo aí, que é a Aliari. E quando a gente consegue fazer com que o nosso aluno, o nosso estudante tenha todo esse contato, ele entra no Senac, ele aprende. Faz 2, 3 meses a gente faz um café com RH e chama várias empresas de tecnologia, e o aluno está lá trocando cartão e contato com o gestor de RH de uma empresa de tecnologia e saindo com um estágio. Então isso é muito bom e a gente vê isso muito constante ali na Faculdade Senac. E legal, assim, e tá no DNA da Aliari a gente ter as parcerias com as faculdades e com as instituições de ensino, né? Então, quando essa primeira interação, né, provavelmente a gente vai lá, o time de gente de cultura nosso é muito forte, faz uma palestra, né, de como preparar o seu LinkedIn, como organizar, né, a sua rede social ali para as recrutadoras, porque a gente tem um time muito grande de recrutadoras buscando essas pessoas. Então, assim, nada melhor do que a gente buscar nas instituições de ensino, né, as pessoas que estão começando a sua jornada, né, tem vagas para N níveis, né, mais estruturadas, até vagas iniciais. Então, a instituição de ensino, a gente já quer colocar primeiro a marca da Aliari lá, né, a gente apresentar quem é a Aliari, a grandiosidade dela, e também a gente colocar na mentalidade das pessoas que estão ali que não é só a faculdade, né, você precisa abrir essa mente, é um elo de tudo, né. Então, quando a gente consegue trazer algumas pessoas para dentro das empresas, seja fazer visita ou entender o mundo, as pessoas encontram e falam assim, às vezes não tem só desenvolvimento, não tem só isso, não tem só qualidade. Ela passa a entender, né? E eu sou da teoria que, assim, quanto mais antes você conseguir entrar no mercado de trabalho, mais você vai conseguir se acertar o seu rumo, né? Então, ter essa parceria é do DNA da Aliari, seja na época que a gente era Data Cooper, também era muito forte, agora ainda mais de Aliari, procurando pelo Brasil inteiro, né? Então, hoje a gente é composto de 1.000 pessoas, né? Então, sim, a gente tem vagas, grupo bem grande, vagas, né? É um grupo bem grande, então várias instituições a gente sempre vai buscar mesmo. Legal. E essa parceria tem dado muito bons resultados, né? A gente tem pessoas que vieram de instituições de ensino e hoje eles estão lá uma espécie de braço direito, pessoas que subiram muito lá dentro e estão muito bem encaminhadas, tá trazendo bastante resultado para nós isso daí. Então é bem bacana essa parceria mesmo. E antes da gente começar o podcast aqui, eu estava conversando aqui com o Sérgio e eu perguntei da nacionalidade dele, né? Que você é uruguaio, Sou né? uruguaio. E você não tem nível superior em tecnologia. Aí eu queria que você contasse isso pra gente. Como é que foi sua vinda aqui pro Brasil? Qual é o seu conhecimento no mundo da tecnologia e como que você ingressou na Aliari, né? Já que não é só ter um diploma, tem que ter também um conhecimento, né? Conta pra gente um pouquinho, Sérgio. Beleza, eu vim pro Brasil com 11 anos, né? Meu pai é brasileiro, a família dele é daqui, mas a família da minha mãe é toda uruguaia. Então, com 11 anos a gente veio pra cá e até por isso eu falo muito bem português. Eu trabalhei na área de tecnologia pela primeira vez lá por 2014. Eu ingressei numa empresa de tecnologia pelo fato de eu ser fluente em espanhol, que é a minha língua materna. Então, isso me abre muitas oportunidades, né? Você dominar 2 idiomas, né, acaba abrindo bastante porta. E aí eles estavam precisando de alguém que falasse espanhol para atender clientes, que eles estavam expandindo o sistema para clientes da Colômbia, do Chile, do Paraguai. E através de uma conhecida da minha mãe chegou até mim essa vaga. Eu nunca tinha contato com o mundo da tecnologia, né? TI para mim não sabia nada. Aí eu falei, mas bora lá, né? Tô precisando de um emprego, vamos lá. Aí fiz a entrevista. Confesso pra ti que eu não entendi nada, o que era a empresa, o que eu ia fazer, mas falei, beleza, vamos aprender, né? Tamo aí pra isso. Então eu entrei lá, entrei como analista de suporte, nível 1, trabalhei no suporte, já de cara, já falando com o cliente, né? Porque esse era o objetivo, atender os clientes de fora. E meu primeiro coordenador lá foi me ensinando as coisas, me explicando, assim, eu acho que com 6 meses eu entendi o que a empresa fazia. E aí a partir dali eu consegui me desenvolvendo, eu tenho uma facilidade bem grande assim de aprender as coisas. Então eu fiquei 5 anos nessa empresa. 5 anos nela, e aí eu
lá dentro eu trabalhei com suporte, trabalhei com um time de produto também, acho que foi só essas duas áreas, e aprendi muita coisa, aprendi a mexer com banco de dados, aprendi a mexer com tecnologias, então foi todo o conhecimento que eu fui tendo ali dentro e fazendo alguns cursos, né, também. Aí, depois disso, eu fui, ainda dentro da área de TI, eu trabalhei numa outra empresa, mas trabalhei por um tempo na parte do comercial, vendendo software, né? Mas acabei não me identificando muito. E aí, eu não estava mais morando em Cascavel, e aí eu tinha uma conhecida dentro da Aliari, né? Que ela era recrutadora lá. E aí ela me procurou, né? Que tinha vaga disponível e tal. E aí eu fui fazendo as entrevistas e demonstrei interesse na vaga. Na época eu estava realmente procurando um trabalho. E aí, como eu já tinha experiência na área, ela já me conhecia, já tinha trabalhado, acabei fazendo as entrevistas, né? Fiz entrevista com o Carlos. E aí, tô ali, 4 anos e meio, ou para 5 anos. Metade o Sérgio é um caso interessante, assim, ele não tem essa formação na área, mas ele tinha essa experiência, mas uma coisa que a gente, em alguns momentos, até... ele entrou como analista de teste, né? Então ele foi entendendo, ele tinha uma facilidade para entender produto, que é uma coisa que as pessoas hoje esquecem. Elas, vou focar muito técnico, mas você tem que entender o contexto do produto, a ideia do negócio. Então o Sérgio teve muito essa facilidade, né? E chegou algum momento ali que ele tem uma boa postura, uma boa comunicação, que vale muito hoje, né? As pessoas escutavam ele no time, nosso mundo de TI, as pessoas são um pouco mais retraídas, né? Então ele teve esse destaque, e com isso a gente teve um desafio na época. Eu falei, Sérgio, cara, por que você não começa a puxar o time, né? Começa a puxar assuntos. Eu, como a gestão, eu preciso ter alguns braços dentro do time que ele faz algumas pessoas acontecerem, né? A função da gestão, ela é tirar o máximo das pessoas, tirar o talento, mesmo quando a pessoa não consegue se expressar muito bem, né? Então, cada um tem esse talento guardado, então a gente tem que lapidar. Então, o Sérgio, o Lucas Mota também, eles são meus braços direitos em pegar essas pessoas e fazerem tirar o melhor delas, né? Então, o Sérgio foi uma pessoa que a gente chegou e falou, Sérgio, você tem uma conhecimento técnico já interessante para o que a gente precisa, você tem uma coisa que é a preocupação, a garra de querer produzir, e você move pessoas, né? Então onde você chega, você consegue fazer 5, 6 pessoas se conectarem. Então talvez o principal trabalho do Sérgio hoje a gente brinca, né? Entrar numa agenda e fazer essas 5 pessoas que não estão conversando se conversarem e entender o propósito que elas têm que entregar. Então tem N papéis, né? Tem essa pessoa que vai fazer esse papel. O papel da gestão é muito fazer isso, mas eu tenho um time muito extenso, né? Então eu também preciso colocar e formar novas pessoas para isso. Então o Sérgio, você vê que não é sobre o técnico, e no caso do Sérgio, ele tem o técnico hoje para atuar, mas é muito sobre o perfil e mover pessoas, né? Então tem para todas as esferas. Aí. Muito bem. Eu vou perguntar para a Suzana aqui o seguinte, olha só, o Senac ele investe fortemente na inovação. Nós temos um parque, eu falo nós porque eu sou coordenador do curso de análise e desenvolvimento de sistemas, né? Então eu sou até suspeito para falar, mas eu queria saber da Suzana. A gente inova muito, né? Temos um parque de máquinas de última geração, todos os equipamentos novos, nós temos um laboratório de redes. O que a gente pode esperar para frente, aí 2026, 2027 para o Senac, em termos de inovação, assim? Olha, gente, a IA já está aí, né? Já estamos trabalhando muito, mas até com o link com a fala aqui, nós temos trabalhado muito também essas soft skills, esse comportamental. Então, né, realmente o Érico está lá com a gente, ele vê, porque assim, é básico, né? Eu vejo assim, é básico você realmente oferecer o melhor computador, a melhor tecnologia, um aluno por computador. Nossas turmas são extremamente reduzidas, a gente faz questão de trabalhar com no máximo 20 a 25 alunos. Então, assim, tem todo esse modelo pedagógico, mas a gente está muito forte também trabalhando nas formações de um modelo pedagógico, de uma formação que atenda o mercado de trabalho, que vá além da formação técnica, realmente preparando o que o mercado precisa. Então, sempre com link com projetos. Eu vejo que cada vez mais a gente vai estar o aprender a fazer fazendo no Senac, porque a velocidade mudou muito, né, assim, da formação. Então, se antes a gente às vezes poderia, né, assim, nossa, levar anos numa formação e aprender muito da teoria e depois vai para a prática, a pegada ali já tem um olhar prático logo do começo do curso e um link muito forte também com projetos. Então, assim, como por exemplo a gente teve esse ano e com certeza
irá aumentar para os próximos anos. Esses projetos de Ideaton, a gente teve um Inova Comércio, que era para atender as demandas do comércio, os problemas, as dores do comércio, e ali num momento de Ideaton, de Hackathon, né, colocar ali boas práticas, boas ideias, bons projetos. Então, a todo momento, o nosso modelo pedagógico trabalha ali a teoria, mas trabalha a todo momento também puxando empresas, a Liari, empresas de tecnologia, empresas do comércio, tragam seus problemas para os nossos alunos aqui desenvolverem projetos e resolverem esses problemas e estarem antenados com a necessidade do mercado. Perfeito. Esse nosso projeto de extensão, que é o DevStank, né, que a gente iniciou agora no início de novembro, ele tem justamente essa ideia de levar o Senac dentro das empresas e trazer as empresas para dentro do Senac. Essa é a nossa ideia. Porque vocês, de repente, precisam de uma pessoa lá para um setor, mas essa pessoa vai chegar lá, você vai ter que começar a ensinar, talvez não dê certo. Então, vocês estando dentro do Senac, podem ali treinar 3, 4 alunos e desses 3, 4 pensar, esse aqui serve para esta vaga. Então, isso é a nossa ideia inicial para o projeto, além de criar um banco de dados de oportunidades. Perfeito, Érico. E a gente já teve, tá, Érico, no passado, aí, uns 2, 3 anos atrás, a gente fez um processo que a gente chamou de bicicleta com rodinha e de DC Learning, na época de Datacoop. Onde esse bicicleta com rodinha a gente fez parceria com algumas instituições de Cascavel e a gente ficou incubado. 6 ou 10 pessoas ali ficaram incubadas um mês. A gente forneceu todo o material para elas iam à noite fazer os estudos e a gente formou, a gente fez uma espécie de TCC com eles e lá no final a gente contratou praticamente todos. Olha só. Entende? E eles são hoje, essas pessoas são meus tech leads, um dos meus tech leads é isso, grande parte do time. Então a gente é muito aberto de fazer esse movimento. O que o pessoal precisa entender é que sentar na sala de aula, fazer a teoria lá é importante, sim, mas o extracurricular é muito importante também. Então tem muitas atividades, né, que oferece, um curso de oratória, um evento que reúne a ida até numa empresa. Então a pessoa precisa entender que isso é muito importante também. O técnico, a faculdade ela não vai formar 200% ninguém no técnico, ela vai te dar toda a base, todo o norte para você fazer. Você vai ter que estudar em casa no mundo de tecnologia, você vai ter que entender, fazer mais cursos além da faculdade. A função da faculdade ela é formar um talento, né? Mas quando você entra no mercado de trabalho, a gente vai moldar de novo. As pessoas têm medo assim que, eu entrei na Liari, por exemplo, eu não sei nada. Tranquilo, para nós é até ótimo que você não tenha vícios. Desde que você tenha um bom perfil e você tenha uma boa base da lógica, vamos falar assim, a galera tem muito medo da lógica, então você tem uma boa base disso para o desenvolvimento, a gente vai formar. Todo mundo que entra lá passa por um processo de formação de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então o pessoal precisa entender que o estar presente na faculdade é estar presente em todas as áreas, desde essas questões extracurriculares a eventos, isso é muito legal. Então essa parceria de vocês terem essa formação faz muito sentido para nós, então podemos aí, quem sabe, fazer mais parcerias para formar novos talentos e trazer. A gente é muito mais legal para a Liari formar novas pessoas, moldado no que a gente precisa, do que pegar algumas pessoas, às vezes, que têm alguns vícios, né? Então a gente tem para 2 momentos, né? Tem essa formação e tem pessoas que a gente quer pronta, então tem para tudo. Eu falei no início que a gente estava aqui, né, com o Sérgio, com o Lucas, o Carlos, e agora eu quero chamar o Lucas aqui para conversar um pouquinho com a gente. Chega aqui, Lucas, vem cá. Porque o Lucas, eu fiz questão de que ele viesse aqui conversar com a gente também um pouquinho, porque o Lucas, ele é nosso aluno, né? O Lucas, quando veio para a faculdade, já estava na Liari, certo? Certo. E aí eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, quantos alunos da faculdade de Senac estão hoje na Liari? Eu acredito que hoje tem 5 ou 6 lá, tem uns 6 com nós. 6 alunos. Veja que a nossa faculdade começou em 2023, né? Nós temos uma turma formada, estamos formando mais uma turma agora em dezembro, e já temos só na Liari 6 alunos. Isso mostra que o nível de ensino da faculdade é alto, né? E como é que é o relacionamento dos alunos lá dentro, já que você estava anteriormente, né? Essa é uma pergunta que é até uma curiosidade minha, né? De como é que eles estão lá? Estão dando conta do recado? Não estão dando conta? Conta pra gente aí, Lucas. Os alunos estão bem, estão todos bem, né? Desde eles na área de desenvolvimento, na área de teste, né? Eles estão lá. Então, estão todos muito bem, a gente tem uma comunicação muito boa com eles, né? Isso é bem importante para nós. Então, olhando hoje, desde quando eles entraram até o momento, eles estão lá com nós, né? Firme e forte, todos muito bem, não tem riscos. Então,
alinhou muito bem o que eles têm hoje dentro do estudo, né, na faculdade, com o que a gente precisa lá dentro de profissionais. Então, juntou ali, foram os profissionais foram para dentro da empresa já muito bem instruídos, né? Certo. Agora é mais a força de vontade deles lá e o querer, né? Mas eles já foram com a base e estão muito bem dentro de Aliari hoje. Que legal, eu fico muito contente de saber disso, viu? Como coordenador principalmente. E assim, Lucas, o que eu pergunto para você agora é o seguinte: você já é um profissional experiente, né? Você já veio para a faculdade sendo um profissional experiente. O que o diploma representa na sua carreira, né? E como você percebe que o mercado vai enxergar isso? Porque você já é um profissional. Aliás, uma dúvida aqui que inclusive talvez seja da galera que estão nos escutando e nos assistindo também pelo YouTube. Eu falei assim que vocês são tech leads. Explica pra gente aí o que é um tech lead. O tech lead hoje, lá, né, falando dentro do nosso ecossistema ali, Aliari, ele é mais assim, é um líder de um time, né? Ele fica no dia a dia resolvendo situações que tá parada, fazendo junção de pessoas, fazendo ali a engrenagem andar. Então, muitas vezes a pessoa não consegue falar com o amiguinho do lado, né? Ou até tem interação com outros times. Então, o tech lead ele vem e faz essa junção, vai lá e entende do zero o assunto, né? Porque às vezes você está ali travado numa situação, então peraí, vamos do zero, pessoal, vamos de novo entender essa rota, vamos né, começar do zero, vamos fazer o passo a passo novamente para ver o que a gente está pecando, o que a gente esqueceu de ver. E muitas vezes só de ouvir eles dois conversando, falando, eles chegam na solução. Então é mais de abrir portas, resolver alguns problemas pendentes, né? E fica nesse contexto aí no dia a dia de mais interações, negociações também com outros times, de prazo. Seria essas comunicações mesmo no dia a dia. E a galera, não sou um tech lead orientado a código, né? Muito extremamente técnico, né? Porque isso tem também o tech lead técnico, mas eu sou mais a pessoas, né? Então, organização do time, alcançar os objetivos, extrair o máximo deles, né? E fazer essa junção ali dos times. O tech lead ele fica nesse intermédio entre a gestão e a pessoa na ponta fazendo, porque assim, a principal função do tech lead é remover impedimentos, né? Então ele tem que remover impedimento e fazer a gente conseguir acertar os prazos e cumprir os nossos objetivos e projetos, né? Então o Mota faz muito esse papel de organizar e maestrar o time, né? Um time hoje ali com 6, 7 pessoas, então cada um com a sua função, ele alinha bem a função de cada um e faz esse time produzir da melhor forma, com a melhor sinergia, né? Então é um complemento do papel da gestão, né? A gestão ela entra com a gestão de feedback, com o crescimento, com a melhorar os pontos de evolução da pessoa, e o tech lead ele faz a galera girar, né? Ele bota a galera para girar. Aí eu volto lá na pergunta anterior, né? O que o diploma representa na sua carreira e como que você acha que o mercado vai enxergar você agora depois de estar com o diploma de graduação em tecnologia, em análise e desenvolvimento de sistemas, com aquele timbre do Senac, né, cara? O seu diploma lá escrito Senac, que muito forte no mercado, né? Forte. Nosso nome. Para mim, assim, o querer fazer a faculdade, né? Assim como o Sérgio ali, eu entrei na área sem o conhecimento técnico, né? Sem conhecer nada da área. Eu entrei lá também no suporte, comecei no suporte, passei pelo time de teste, entrei dentro de fábrica até chegar hoje no Tech Lead. Então, para mim a faculdade veio, né, olhando o dia a dia, agregar assim técnico, né, para me conhecer um pouco mais. Então, conforme você vai progredindo dentro da empresa ali, né, você vai chegando a níveis que exigem um conhecimento que a faculdade fornece, né, o conhecimento básico, né, ali a base para você de técnico, um pouco de gestão de projeto, um pouco de comunicação. Então a faculdade traz essa base para mim hoje conversar com um desenvolvedor de igual para igual, né, chegar com um gestor de projeto, eu tenho esse filho ali para conversar com ele. Então a faculdade me trouxe uma base, né, que é muito importante, né? A gente está ali no dia a dia trabalhando, você não vê, mas quando você começa a estudar, você fala, tá explicada aqui a origem da situação, por que eu tenho que ir nesse rumo. Então eu acredito que vem enriquecer muito mais ali o meu LinkedIn agora. O LinkedIn então me traz ali vai agregar muito valor de mercado, com certeza. E não deixa de ser um incentivo, né, para outras pessoas que correm. Então acho que tem que todo mundo passar por um processo de faculdade, tá? Porque ali você faz network, além de você aprender, você faz network. E uma coisa muito importante que eu acho que aconteceu muito com o Mota, vai subindo e chegou um momento que a teoria, ela falta.
Entende? Você vai tanto para a prática que você precisa voltar um pouquinho para a teoria, entender, fazer a base sólida. Então, em alguns momentos o Mota me trazia assim, Carlos, eu preciso, né, quero ir lá para a faculdade para ter pro outro. Para mim eu tenho um pouco mais de segurança, né? Então ele tinha essa, eu preciso ter um pouquinho mais de segurança, eu preciso ver lá a teoria, eu sei fazer, eu sei tudo, mas cara, deixa eu voltar para a teoria, porque na teoria, quando você consegue debater com algumas pessoas, quando você traz alguns pontos de teoria, eles são importantes. Então, e você se sente mais seguro. Então, o Mota é um exemplo legal aí que o Senac ajudou muito no desenvolvimento dele, né? E ele sempre trouxe essa vontade, cara, eu vou voltar a estudar. E eu falei, Mota, vai, incentivo, o teu crescente aqui é em paralelo, são coisas em paralelos do teu plano, né? Mas vai porque assim, você vai ganhar confiança e vai chegar numa situação que está hoje, que ele se sente confortável para a gente vir aqui falar, discutir, as pessoas que estão novas lá, todo o pessoal novo, desenvolvimento e teste que trabalha no Senac, que estão se formando no Senac e atua com ele tem uma liberdade muito fácil, tem uma dinâmica de condução muito fácil, então, e virou propaganda, né? Pois é. É uma felicidade pra gente, né, Suzana? Sim, nossa, a gente fica muito feliz de ver como esse resultado acontece e acontece rápido, né? Sim. É claro que tem muita história por trás, né, de toda a preparação do curso e de tudo que você implanta com uma faculdade, mas é uma formação muito rápida, se você for ver, né? São 2 anos e meio, e que a gente vê nesses 2 anos e meio o aluno chegando ali sem nenhuma, às vezes, experiência e falando, nossa, né, assim, tá puxado pra mim e tal, tô precisando. No segundo semestre ele já, uau, aqui já tô conseguindo levar minha faculdade, trabalhar. E recentemente a gente viu galera já assim, terminando faculdade no mesmo ano, casando, e falo, gente, em 2 anos e meio, como que a gente vê a mudança e a transformação na vida, sabe? Demais. Desses alunos que passam por lá. E escutando vocês falarem, né, é muito forte no ensino superior, né, tem os 3 pilares, que é ciência, pesquisa e extensão. Então, assim, o aluno do Senac, ele estuda, ele tem toda a parte teórica, é necessário, tá tudo ali no nosso plano de curso, tem a parte também de pesquisa, temos alunos publicando em revistas nacionais e internacionais, nosso corpo docente também publicando e gerando, né, conhecimento, mas a parte da extensão é muito forte para o Senac, porque está no nosso DNA, né? Nós somos mantidos por empresas e eu vejo que isso é o grande diferencial, porque a gente não passa um mês naquele Senac sem a gente ter essa questão de networking, não só entre os alunos e corpo docente, mas entre empresas também. É um café com o empresário, é um ideatom para resolver problemas do comércio, agora vai ter um momento com RHs, agora vai ser a semana do comerciário e do comerciante, a gente vai trazer as empresas para cá. E quantas vezes lá no Senac, de um café com uma palestra, não saiu ali um aperto de mão e passa na minha empresa amanhã e a gente, na outra semana, o aluno chegar e, Érico, conseguiu um trabalho. Sim. Então a gente fica muito feliz de ver essa transformação tão rápida, né, na vida assim, dos alunos, e que quando pisca já são profissionais formados ali. Pois é, pessoal, e o tempo passa rápido, né? Estamos chegando no final, aqui a gente vai conversando, quando vê já deu o nosso tempo. E eu quero então deixar um agradecimento especial aqui para a Suzana, né? Deixou lá as suas funções, que são muitas, né? Uma agenda muito lotada, para poder vir conversar com a gente. Mota, nosso aluno, Carlos também, eu sei que a sua agenda é apertadíssima. Vocês estavam aqui me esperando e trabalhando, né? O Sérgio também, que está aqui com a gente. Então, quero agradecer vocês, tá? A presença não só enriqueceu esse episódio, mas também reforça a nossa parceria, né? Então, compartilhar essas experiências, trazer compartilhar esse propósito também, isso foi muito legal, né? O microfone está aberto, né? Para que vocês deixem suas palavras finais aí, para quem nos acompanha. Eu que agradeço, viu, Érico? Muito obrigada. Obrigada também, né? Em nome do Senac, agradecemos aí a Liari. Em nome do Senac também agradecemos os nossos alunos já formando, os nossos egressos que o Lucas representa aqui. Obrigada, Érico. Agradecendo também todo o nosso corpo docente, ao Hub One por esse espaço. E fica o convite aí para fazer parte dessa história bonita de formação profissional para os interessados na área de tecnologia. Nos procurem na Faculdade Senac. Lucas? Eu quero agradecer a Liari mais uma vez, né, pela confiança aí, né, o Senac por ter me convidado aí, meu coordenador que está aqui do meu lado me acompanhando sempre,
E, pessoal, foco aí, vai dar tudo certo. Obrigado. Beleza. Queria agradecer, Érico, o convite, tá? Muito obrigado. É muito bacana a gente poder ter essa sinergia, essa conexão, né, entre acadêmico e realidade empresarial. Então, agradecer a Liari também, né? Então, ela disponibiliza o tempo para a gente estar aqui, né? Então, estamos conciliando as atividades, fazendo aqui o podcast. Queria convidar todos também para entrar nas nossas redes sociais, tá? Então, a gente tem vagas abertas, as nossas recrutadoras estão ali o tempo inteiro buscando pessoas. Então, sempre que tiver um evento que o Érico puder nos convidar, e Érico, fica à vontade. Eu sempre vou trazer aí pessoas novas, então fiquem atentos aí às nossas redes sociais, a qualquer evento que tiver ali aí, que sempre vai ter pelo menos uma vaga anunciada, e conectando as ações aí, a gente consegue colocar pessoas do Senac no mercado de trabalho. Legal, eu agradeço muito a participação de vocês e assim, né, sempre que eu fiz alguma solicitação para a empresa, vocês nos atenderam de pronto, né? Eu lembro que uma vez chamamos o pessoal para mostrar para os nossos alunos como é que fortalecia no LinkedIn, como é que colocava lá as palavras corretas para ter mais engajamento, e vocês vieram. Você mesmo já esteve aqui fazendo uma palestra na nossa faculdade, então sempre que, agora o podcast, né, então sempre que eu solicitei, né, nunca me disseram, não dá, não posso, sempre muito solícitos, né? Beleza, então, pessoal, então a gente encerra aqui mais um episódio do nosso InovaCast. Agradecemos a você que nos acompanhou e mais uma vez reforçamos nosso agradecimento à Fundetec e à Estação de Inovação Hub One, onde esse episódio está sendo gravado, né? Continue acompanhando nossos conteúdos, compartilhe esse episódio e nos siga nas nossas redes sociais. Eu sou o Érico e a gente nos vê nos próximos episódios. Grande abraço!